Olá, queridos alunos, bom dia a todos. Estamos aqui para mais uma videoaula. Nosso objetivo hoje é fazer a correção da atividade da nossa última aula. E o assunto foi elementos mórficos, que são os elementos formadores das palavras. E vamos ao que interessa. Então, nós temos aqui a primeira questão, assinale a opção em que se caracterizou o elemento mórfico em destaque, diferente do que rege a norma culta da língua. Ou seja, aqui eu faço algumas afirmações com elementos mórficos de determinadas palavras e tem uma afirmativa que ela é diferente do que rege a norma culta. Ou seja, ela está em desacordo, ela não atende ao princípio da norma culta, que é o que nós antes considerávamos o que está errado, o que não está incorreto, o que está incorreto. Então vamos analisar cada uma delas. Aqui na palavra ameaçam, eu estou dizendo que o M é uma desinência número pessoal. Será que isso é verdade? O que é uma desinência número pessoal? Desinência é uma característica de um número, que pode ser singular ou plural, e de uma pessoa. E isso é verdade, porque o M, que na forma verbal ameaçam, ele só aparece na forma verbal eles. Eles ameaçam. Aí nós vamos ver que esse M aqui só aparece na terceira pessoa, no eles. Eles é a terceira pessoa do plural. Portanto, é uma característica de um número, que é o plural, e de uma pessoa, que é a terceira pessoa. Então, isso aqui está verdadeiro, tá? Está dizendo aqui que na palavra seja, do verbo ser, o a é uma desinência mototemporal. O que é uma desinência mototemporal? É uma característica de um tempo que pertence a um modo. Se você pegar aqui o verbo ser e conjugar no presente subjuntivo, que eu seja, que tu sejas, que ele seja, que nós sejamos, que vós sejais, que ele seja. Você vai ver que esse a, ele vai sempre aparecer. Portanto, ele é uma característica de um tempo todo, que é o presente do modo subjuntivo. Portanto, essa afirmativa também está correta. Tá? Na palavra criança, eu estou dizendo que esse a é uma desinência de gênero. Ok? E aqui nós vamos verificar que, embora a palavra criança seja uma palavra feminina, mas não existe o crianço. Se eu trocar o A pelo O, será que crianço existe? Não existe. E se existisse crianço, seria o masculino de criança? Claro que não. Então, nesse caso aqui, esse A, ele não indica gênero. Ele é uma vogal temática. Então, aqui já encontramos a afirmativa, a letra C. Mas vamos só conferir aqui as outras duas. Está dizendo que o IN é prefixo, ok? E está dizendo que o E da palavra pode, que é verbo, do verbo poder, está dizendo que ela é vogal temática, ok. Portanto, a primeira questão é letra C de casa. Vamos para mais uma questão. Essa questão de número 2 traz aí o seguinte contexto, pede para nós considerarmos a estrutura mórfica da palavra implantaríamos, ok? Que apresenta os seguintes elementos mórficos. Ele já traz aqui a palavra decomposta em elementos mórficos, implante, aria e mos. E ele está dizendo que essa palavra apresenta os seguintes elementos mórficos. Esse in aqui, como vem antes do radical, ele é prefixo. Ok? Então aqui nós temos prefixo. Plante é o radical. Esse A aqui é vogal temática, que é a primeira vogal depois do radical, indicando que o verbo é da primeira conjugação. Uria
se nós conjugarmos eu implantaria, tu implantarias, ele implantaria, nós implantaríamos, ele iria se repetir várias vezes. Portanto, é uma característica de um modo, de um tempo que a gente chama de desinência modo temporal. E o nós aparece só no nós. Nós implantaríamos. E o nós é a primeira pessoa do plural. Portanto, se é a primeira do plural, é uma desinência que caracteriza um número e uma pessoa. Então, aqui na ordem nós temos, vamos olhar onde é que nós temos prefixo, radical, vogal temática, prefixo, radical, vogal temática, aqui, letra E, prefixo, radical, vogal temática, desinência modo temporal e desinência número pessoal. Portanto, letra E de escada. Ok? Próxima questão, questão de número 3. Nós temos o seguinte contexto: assinale a denominação do elemento mórfico E da forma verbal cantemos. Ou seja, o que se é da forma verbal cantemos é. Já sabemos que cantemos é do verbo cantar, que tem radical e como vogal temática a letra A. E esse é, o que ele será? Bom, cantemos está lá no presente subjuntivo. Que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos, que vós canteis, que eles cantem. Observe que esse está sempre aparecendo depois do radical. Será que ele é vogal temática? Não, porque a vogal temática é letra A. Então, se ele se repete sempre, ele é uma característica de um tempo que pertence a um modo. Portanto, ele é uma desinência modo temporal do presente do subjuntivo. Ok? Quarta questão traz o seguinte contexto: analise ou assinale a palavra em que a consoante grifada faz parte da raiz, não sendo consoante de ligação. O que é uma consoante de ligação? É uma consoante, o nome já diz, que liga dois elementos mórficos. Por exemplo, aquele instrumento que serve para medir gás. Tá? Por exemplo, o elemento que serve para medir gás. Ninguém chama de gás metro. Aí aqui precisou de uma letra, foi uma vogal, para formar essa palavra. Então, isso aqui é uma vogal de ligação, gasômetro. Se eu pego um pau e taco em alguém, aí eu não vou chamar pauada. Eu vou precisar de uma letra para ligar esses dois elementos, que é um L consoante de ligação, ok? Então, está aqui um exemplo de uma vogal e de uma consoante de ligação. E aqui a minha questão é com uma consoante de ligação. Ele pede onde não é consoante de ligação, não sendo consoante de ligação. Tá? Aí eu tenho aqui bambu mais al, então precisei do Z, bambuzal. Aqui em café mais eira, eu precisei do T. Em chá mais eira, eu precisei do L. Aqui eu já falei, paulada. E aqui lapisinho, é lápis mais inho. Então o S já faz parte da palavra. Então esse S não é consoante de ligação. Portanto, ele já faz parte do radical lápis. Portanto, letra B de bola. Quinta questão, ok? Traz o seguinte contexto: assinale a alternativa correta quanto à estrutura mórfica desses contextos aqui, da palavra, né? A palavra
que a gente está usando aqui é a palavra desdobravam, que eu estou dizendo que ela se decompõe dessa forma. E M. Só lembrando que isso aqui é a separação de elementos mórficos, não é separação silábica, ok? Bom, e essa decomposição está correta? Está sim. O des é prefixo, tá? O do é o radical, o a é vogal temática, que é do verbo dobrar. O vá é uma desinência modo temporal, porque vai se repetir se você conjugar. Aqui é no pretérito imperfeito, eu desdobrava, tu desdobravas, ele desdobrava, nós desdobrávamos, vós desdobráveis, eles desdobravam. Vai ter sempre esse vá, que é uma característica que se repete no tempo todo, portanto, é uma desinência que caracteriza um tempo e um modo. E o M é uma desinência de número pessoal que só aparece na terceira pessoa do plural. Ok? Então, essa aqui está correta, a 2 está correta. Vamos analisar a 3. Ele está dizendo que é, pois, um verbo da primeira conjugação, sim, terminação AR, flexionado do pretérito imperfeito, do modo indicativo, sim, na terceira pessoa do plural. Então, ok, as 3 afirmativas, todas estão corretas, letra D de dado. Vamos para mais uma, a questão de número 6, tá? A questão de número 6 traz o seguinte contexto: assinale a denominação do elemento mórfico a na palavra crianças, tá? A gente já viu na questão anterior, crianças, ok? Vem depois do radical. O que vem depois do radical pode ser vogal temática ou desinência de gênero, tá? Você vai olhar aqui, se trocar o A pelo MO, faça sempre esse teste. Existe crianças, masculino de criança? Não, não existe. Tá? Outro detalhe, esse A aqui está na sílaba tônica? Não está, a sílaba tônica é o AN, criança. Então, quando esse A não indica gênero e não está na sílaba tônica, ele é chamado de vogal temática. Portanto, aqui é uma vogal temática que está no nome, é uma vogal temática nominal, ok? Se fosse no verbo, era vogal temática verbal. Questão de número 7, assinale a denominação, né, do elemento mórfico A na palavra garotinhas. Observe que aqui, diferente da questão anterior, se eu colocar um O, fica garotinhos. E garotinhos é o masculino de garotinhas. Portanto, literalmente esse A aqui está indicando um gênero. Portanto, ela vai ser uma desinência em um nome, portanto, desinência nominal, que indica um gênero feminino. Letra E de escada. Mais uma questão, a questão de número 8. Nós vamos ver aqui. Nós vamos analisar a palavra reconstruíssemos, ok? Que eu estou dizendo que essa palavra se decompõe em elementos mórficos da seguinte maneira: e SSE e MOS, ok? E eu digo para vocês que realmente essa palavra está decomposta corretamente. E que esse ré é prefixo, o constro é radical, o i é vogal temática, o SSE é uma desinência modo temporal e o MOS é uma desinência número pessoal. Então, já temos como correta a primeira afirmativa, a segunda, ok? E vamos analisar aqui a terceira. É, pois, um verbo da terceira conjugação, sim, construir, NIR, flexionado do pretérito imperfeito, ok, ó, a desinência SSE do pretérito imperfeito,
E na terceira pessoa do plural. Terceira do plural? Opa, o mos é primeira do plural. Portanto, esse finalzinho aqui deixa essa afirmativa aqui incorreta, tá? Portanto, essa aqui não está correta. Temos como correta a afirmativa 1 e a afirmativa 2. Portanto, estão corretas 1 e 2. Letra A de avião. Questão de número 9. Vai falar aqui das palavras cognatas. O que são palavras cognatas? Co significa mesma. Gnatas, origem, que aqui nós vamos chamar de família, mesma origem, mesma família. Então, as palavras cognatas são aquelas que possuem a mesma família, ou seja, possuem o mesmo radical. Qual das palavras abaixo é cognata da palavra terraço? Para resolver essa questão aqui é muito fácil. Eu tenho que achar o radical, terraço, eu coloco uma outra, coloco terra, coloco terreno. Só para eu achar o radical. Então eu vou comparando aqui e eu vejo que até o R é igual. Depois do E aqui já é um A, aqui já é um E. Então, TR é o radical. Então, a cognata tem que ter esse mesmo radical. Ok? Cuidado. Aqui, aterrorizar tem um radical, ó. Só que aterrorizar vem de colocar terror. Ó. Terror. E não é terra. Atemorizar, aqui sim que é diferente. É colocar temor, também não é terra. Agora, aterrar é o ato de colocar terra, terre. Portanto, está aqui a letra C. Atirar vem de tiro, só é tiro radical. E terror, ok? Portanto, a palavra cognata de terraço é aterrar. Mais uma, questão número 10. Qual da série de palavras abaixo apresenta pelo menos um vocábulo que não é cognato? Pelo menos um. Tá? Aí nós vamos ver que amor, amigo e amizade tem o mesmo radical. Infeliz, né? Tem o radical feliz. Só um lembrete aqui. Pode ocorrer que em algumas palavras o Z seja trocado pelo C, tá? Então, são da mesma família, tá? Mar, marinha e marítimo, ok? Flor, floresta, florido, tem um radical flor. E aqui, refazer, tá? É do verbo fazer. E aqui, fazenda, ó. Tudo bem. Refazer vem de faz, né? Então, essas duas. Mas é fazenda, não tem nada a ver com fazer e faz. Portanto, letra E. Pelo menos um vocábulo não é cognato, que é fazenda. Questão 11. É uma questão desafio, tá? Eu vou usar o lado aqui para a gente fazer. Está pedindo que a gente diga o que esse elemento mórfico está destacado em cada uma dessas palavras, qual é a função que ela exerce. Se é a mesma função ou não. Aí nós vamos analisar. Bom, canetas é um nome, não é verbo, tá? Aí esse A aqui, vamos trocar por um O. Existe canetos, o masculino de canetas? Não existe. Qual é a sílaba tônica de canetas? É o ne. Então, o A, que não indica gênero e nem está na sílaba tônica, é vogal temática. É uma vogal temática nominal.
Tá? Meninas. Meninas. Aqui, ó. O A, se eu trocar por um O, fica meninos. Meninos é o masculino de meninas? Sim. Ok? Então aqui está indicando gênero. É uma desinência nominal de gênero. Desinência, característica, está no nome, que não é verbo, e indica gênero. Ok? A palavra falavas. Falavas. Esse A aqui vem depois do radical fal e indica que o verbo é da primeira conjugação. A vogal A, E ou I, que vem depois do radical, indicando se o verbo é da primeira, segunda ou terceira conjugação, recebe o nome de vogal temática verbal. Ok? E na palavra devolvas, devolvas, vem do verbo devolver, o radical e até o V, tá? E esse A, será que é vogal temática? Não, porque devolver é da segunda conjugação, a vogal temática é letra E, e aqui apareceu um A. Então, o que será? Desinência de gênero não é vogal temática. Aí você vai pegar e ver que é verbo, se conjugado no presente subjuntivo, que eu devolva, que tu devolvas, que ele devolva, que nós devolvamos, que vós devolvais, que eles devolvam. Esse A aqui se repete o tempo todo. Portanto, é uma característica de um tempo e de um modo. Portanto, é uma desinência, modo temporal. Ok? Questão de número 12. Considere as análises morfológicas feitas nos vocábulos abaixo e, em seguida, assinale a opção que contém a informação que se encontra adequada à norma culta. Então, nós vamos analisar aqui, tá? Em visitaríamos, o mós é desinência, modo temporal. Nós observamos que o mós só aparece no nós, que é a primeira do plural. Portanto, é uma desinência, número pessoal, e não modo temporal. Em visitaríamos, uria é desinência, número pessoal, e nós já vimos que uria, eu visitaria, tu visitarias, ele visitaria, nós visitaríamos. Então, uria, ele aparece no tempo todo, então é uma desinência de um modo, de um tempo que pertence a um modo. Portanto, a desinência modo temporal, ok? Em comemoremos, o é vogal temático, comemoremos é do verbo comemorar, verbo da primeira conjugação que tem como vogal temática a letra A, e está dizendo aqui que é a letra E, não é, ok? Esse A, esse E aqui, vem ser uma desinência modo temporal. Se você conjugar lá no presente subjuntivo, que eu comemore, que tu comemores, que ele comemore, ok? E em comemoramos, o termo A é desinência modo temporal, ok? Então, em comemoramos, urá, a desinência modo temporal seria urá ou ré, tá? Não a letra A. Esse A aqui é vogal temática, tá? Vogal temática, não é desinência modo temporal. E em amaríamos, ele está dizendo que o termo ama é o tema. E o que é o tema? O tema é a união do radical mais a vogal temática. Então, qual é o radical de amaríamos? Vamos achar o radical. Quando eu tiver uma forma verbal, basta colocar duas formas, uma do presente indicativo e outra em qualquer tempo, e comparar as duas. Então, ó, A, M. Pronto, o radical de amaríamos é an, tá? E aí, o A aqui é a vogal temática, porque é a primeira vogal depois do radical, indicando que o verbo é da primeira conjugação. Então, se eu junto radical an, tá?
mais a vogal temática A, vai formar ama, que é um tema. Portanto, aqui, letra E é a resposta correta, ok? Questão de número 13, ok? Nós temos aqui, vamos levar em consideração as colocações aqui, as análises feitas sobre os vocábulos aqui abaixo, e ele pede que você indique a opção que contém a informação que se encontra inadequada. Ok? Cuidado, ó. Inadequada. Ó, o prefixo in aí. Tá? Então vamos analisar até achar aqui qual é a que se encontra inadequada. Ele está dizendo que em vendesseis, vende é o radical, ok. O E é vogal temática, ok. O SSE é desinência modo temporal, ok. E o IS é uma desinência número pessoal. Então a letra A está tudo ok. E ele quer a inadequada. Em dividirás, divide é o radical. O I é vogal temática. O RA é desinência modo temporal, sim. E o S é desinência número pessoal, ok. Em trabalhemos, temos trabalha, ele está dizendo que trabalha é o radical. E eu sei que o radical é só até o H. Já tem uma informação incorreta. Trabalha é o tema. Tá? Está dizendo que o E é vogal temática. A vogal temática de trabalhar é a letra A e não a letra E. Portanto, a incorreta aqui é letra C. Mas só continuando aqui. Em garotinhas, garote é o radical, e em H é o sufixo. O A é desinência de gênero, que se colocasse um O ficava garotinhos. E o S é desinência de número indicando plural. E em fazendeiros, fazenda é o radical, eiro é o sufixo. E o S é a desinência de número indicando plural. Então a letra C da questão 13. Bom, e aí pessoal, nós chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Ok? Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Valeu!